Lá em Londres, na Inglaterra, Peggy é uma mãe de família que sustenta 4 filhos sozinha. Isso porque o seu ex-marido abandonou ela e os seus 4 filhos. E o ex-marido da Peggy engravidou a vizinha da Peggy e teve gêmeos com essa vizinha da Peggy e sumiu. Peggy vive numa situação difícil com aquelas crianças e adolescentes que ela sustenta, visto que a mesma tem dificuldades financeiras. Os filhos da Peggy são Janet, Margaret, Billy e o Johnny. A vida daquela família, que passa por algumas situações difíceis, fica complicada quando a Janet passa a jogar com o tabuleiro de Ouija, aquele tabuleiro que dizem que fornece a comunicação com pessoas que já estão mortas. A Janet e a Margaret usam esse tabuleiro para tentar saber se os espíritos poderiam informar que o pai delas voltaria para aquela casa e restaurar o bem-estar daquela família. Elas não têm respostas, há um silêncio completo. Por fim, elas acabam desistindo de usar aquele tabuleiro, já que suas expectativas não foram correspondidas. E é durante o sono da Janet que a própria Janet começa a sofrer nas mãos dos espíritos. Ela dorme na cama dela numa boa, mas logo depois ela acorda em outra região daquela casa e isso não acontece uma só vez. Aquela seria a primeira vez de muitas que isso iria acontecer com a Janet. O pequeno Billy, que nunca usou o tabuleiro, também passa por situações sinistras. Ele vai beber água durante a madrugada e, ao caminhar rumo à cama onde ele dorme, o mesmo se esbarra no seu brinquedo. O garoto coloca o brinquedo em uma toca que era dele e, por fim, vai dormir. Mas esse mesmo brinquedo anda em direção ao Billy. Portanto, quem fez o brinquedo se mexer? O garotinho pega o brinquedo para colocar em sua toca novamente, toca de brinquedo. E de lá mesmo ele ouve um grito, o que lhe deixa desesperado. O garotinho até comunica esse acontecimento com a Peggy, mãe dele, mas é claro que quando a Peggy vai examinar a toca, ela não vê nada ali e diz que era pesadelo do menino. Mas a Peggy ouve barulhos em sua casa naquela madrugada e é por isso que ela vai verificar quem era e lá mesmo ela encontra a Janet sentada na poltrona daquela casa. Janet não sabia o motivo dela estar naquela poltrona, mas nem ela e nem sua mãe estranham que alguma coisa errada estava acontecendo naquela casa. No dia seguinte, a Janet está sozinha na casa dela. A televisão passa a trocar de canal sozinha, o que faz a Janet estranhar, e isso acontece repetidamente. A Janet dá um tapa na TV para poder restaurar a imagem e é por isso que ela acaba vendo um reflexo de um fantasma naquela casa. E o controle da TV estava num local diferente de onde realmente ela havia colocado. E lá atrás dela estava o fantasma, o que faz com que a garota entre em desespero. Há numerosas situações sobrenaturais que acontecem na vida da Janet. Ela fala sozinha durante a noite. Na verdade é um fantasma que se comunica com ela. Fantasma esse que somente ela estava vendo enquanto estava sonâmbula. As camas do quarto da Janet e da Margaret ficam tremendo, o que deixa elas apavoradas. A Peggy, mãe das duas, encontra o tabuleiro de Ouija debaixo da cama e ela começa a esculachar aquelas meninas e rasga o tabuleiro. Por fim, a Peggy também acaba vendo seus móveis se mexerem sozinhos. E é por isso mesmo que há uma evacuação naquela casa. Aquela família sai daquela casa e vai para a casa da vizinha da Peggy, que também se chama Peggy. A polícia é chamada para verificar a casa da Peggy, e é por ali mesmo que a polícia também testemunha um evento sobrenatural. A cadeira acaba se movendo sozinha com eles ali presentes, vendo aquilo tudo. Nem a própria polícia conseguia explicar aquele fenômeno, e é daí que uma policial, gente fina, acaba dando a ideia de convocar a igreja para resolver aqueles problemas daquela casa. Um repórter também tem conhecimento sobre a casa da Peggy. Ele consegue convencer a Peggy de que ela teria ajuda caso a própria Peggy deixasse aquele jornalista fazer reportagem sobre a casa mal assombrada dela. E quando o jornalista está gravando entrevista com a Janet e a Margaret, o espírito passa a controlar o corpo da Janet e começa a assustar as pessoas que estavam presentes naquela entrevista. Em poucos minutos a possessão acaba e a Janet se muda daquela sala
se manda daquela sala onde a entrevista estava rolando. A Peg e os seus filhos continuam passando a noite na casa dos vizinhos deles, até que o pequeno Billy, sim, ele mesmo de novo, acaba acordando de madrugada e tenta ajudar o cachorro daquela casa a ficar no quintal, porque às vezes aquele cão curtia ficar no quintal daquela casa. E, meus amigos, na verdade não era o cão de verdade, mas sim o Homem Torto, uma figura muito excêntrica. Todavia o Billy tem a sorte de se salvar e vai lá se comunicar com a mãe dele de novo. Enquanto aquele pessoal tenta entender o motivo do pequeno Billy estar em pânico, lá aparece a Janet, possuída, e assim mesmo ela manifesta suas forças sobrenaturais, ali mesmo levando todos à sensação do terror. O inferno existia ali, e o capiroto deixou de usar a Janet, fazendo ela ter uma convulsão naquela casa, o que faz a Peg ter uma avalanche de desespero. Lá nos Estados Unidos há o casal Ed e Lorraine Warren. Ambos estão fazendo uma sessão espírita junto com um grupo de pessoas. Aquela sessão espírita era para tentar entender o passado da casa onde eles estão agora. Aquela casa tinha um passado sombrio, uma vez que o Ronald DeFeo, esse mesmo que aparece no espelho, acabou matando sua família naquela casa onde ele morava. A Lorraine, que é médium, acaba entendendo o passado daquela casa por meio de uma visão. Lorraine acaba encontrando outros espíritos naquela casa de Amityville, como é o caso desses espíritos daí. E, por fim, é ali mesmo que a Lorraine conhece mais um ser maligno, que andava vestido de freira. E também é por ali que a Lorraine vê o seu marido, Ed Warren, sendo morto. Entretanto, era uma visão e tudo fica bem. Na verdade, há 3 momentos em que a Lorraine encontra esse Dig-Dig vestido de freira. Na segunda vez, a Lorraine desperta do sono que ela teve e ela não encontra o seu marido ao lado dela. A Lorraine encontra o Ed em outra região daquela casa. O Ed estava pintando. A Lorraine se aproxima para ver a pintura do Ed, e é assim mesmo que a Lorraine vê que o próprio Ed estava fazendo uma pintura que retratava a freira. A Lorraine não fica bem ao ver aquilo. Na terceira vez, a filha da Lorraine, que se chama Judy, aponta o dedo numa direção e a Lorraine tenta entender. E é ali mesmo que a Lorraine Warren encontra essa freira pela terceira vez. Ela segue a freira para um escritório e lá mesmo ela vê a sombra da freira caminhando na parede até chegar num quadro e assim atacar a Lorraine. Lorraine consegue ficar bem, mas também, novamente, ela vê o seu marido, o Ed Warren, morrendo novamente. Era outra visão. E a Lorraine havia escrito o nome verdadeiro do capiroto que se veste de freira. Ela escreve numa Bíblia e até ali a Lorraine não percebe esse recurso que ela tem. A Lorraine passa a ficar com receio em resolver casos sobrenaturais. Lorraine pretende apenas fazer palestras e ela pede para que o Ed confie nela. O Ed não entende o motivo da Lorraine não querer mais investigar casos sobrenaturais, mas ele acaba apoiando a ideia da Lorraine. Ué, fazer o quê, né? Essa ideia do Ed e da Lorraine de não resolver casos sobrenaturais acaba não procedendo tempos depois. Isso é porque um padre fala ao casal sobre a história da Janet. O Ed e a Lorraine acabam sabendo que a Janet, filha da Peg, estava supostamente sendo instrumento de possessão diabólica. O padre fala que o Ed e a Lorraine deveriam ir para Londres para saber se a história da Janet era verdadeira. E logo depois do padre sair daquela casa, o Ed consegue convencer a Lorraine de que eles deveriam ir para Londres para investigar o caso da Janet. O Ed e a Lorraine chegam em Londres e são recepcionados pelo Maurice Gross. Maurice Gross tem entusiasmo em casos sobrenaturais e ele acredita que tudo o que aconteceu com a Janet é uma verdade. Nada daquilo seria armação da Janet. Também devemos falar sobre a Anita Gregory. Anita Gregory é uma parapsicóloga que acredita que a Janet está mentindo. Portanto, a Anita acha que não havia nenhum capiroto incomodando a vida da Janet. Maurice Gross leva o casal demonologista para a casa mal assombrada e é ali que o Ed e a Lorraine Warren conhecem a Peg, aquela mãe de 4 filhos. A Peg apresenta um quarto do qual era o local em que as manifestações diabólicas aconteciam constantemente. E veja que há vários crucifixos naquele quarto. O Ed planeja fazer uma experiência para saber sobre o fantasma que constantemente possuía a Janet.
A Janet avisa que esse fantasma só iria se manifestar no corpo dela caso todas aquelas pessoas ficassem de costas. E todo mundo fica de costas, fazer o quê, né? E o fantasma se manifesta mesmo. E é o próprio Ed quem se comunica com aquele fantasma. Fantasma esse que só desaparece quando o Ed mostra o crucifixo para ele. Aí sim ele desaparece. E durante a noite, ainda naquela casa mal assombrada, o Ed e a Lorraine estão se preparando para dormir. Mas fica a dúvida se a Janet era possuída mesmo. Isto porque a Lorraine ressalta que ela não estava sentindo nenhuma presença ali naquela casa. E na madrugada, Janet é levada para o quarto que possui vários crucifixos ali, sendo que esses crucifixos ficam de cabeça para baixo. O fantasma do velho chato volta a incomodar a Janet. A Peg tenta socorrer a Janet e por isso ela acaba vendo o fantasma na frente dela. A Peg não conseguia abrir aquela porta que estava trancada e a Janet estava trancada ali, naquele quarto, por causa da porta. O Ed e a Lorraine aparecem e se mobilizam para ajudar a Peg a retirar a filha dela daquele quarto. A Lorraine também vê que a Janet estava sendo sufocada. Por fim, todos eles conseguem abrir a porta para socorrer a Janet. E até ali parecia claro que uma entidade estava tomando conta daquela casa. Mas o Ed e a Lorraine ficam com dúvidas se a Janet estava sendo refém de um espírito mesmo. Isso porque a Anita Gregory põe dúvida no casal, alegando que tudo poderia ser uma farsa. Mas o Ed e a Lorraine ainda planejam ficar naquela casa mal assombrada por um tempo para saber se tudo era real ou farsa. Enquanto o Ed está trazendo alegria para aquela casa por meio de uma música que ele cantava, uma equipe de investigadores começam a instalar aparelhos naquela casa para captar sinais sobrenaturais. O Ed conhece a câmera que irá filmar a casa pelo lado de fora. O Ed ajuda a Peg consertando coisas danificadas naquela casa, como a pia da cozinha, limpeza e máquina de lavar. E enquanto o Ed tentava consertar um tubo que era ligado à máquina de lavar da Peg, a própria Peg é atacada por um espírito e o Ed vai ajudá-la. Tudo termina com a Peg se livrando da assombração, ao mesmo tempo em que o Ed encontra uma dentadura que aplicou uma mordida nos braços da Peg. A Janet está ajudando seus irmãos a montarem umas árvores de Natal e com isso ela acaba vendo uma atividade paranormal dentro da cozinha. O Johnny, irmão da Janet, vai verificar a cozinha pois ele toma coragem para aquilo. E com isso o Johnny encontra várias facas na mesa daquela casa. O Johnny leva um baita susto e vai verificar o que se trata. A Janet havia sumido de onde ela estava, e quando o Johnny olha para o lado, lá estava a Janet com a faca nas mãos. O Ed e a Peg ouvem gritos naquela casa e assim eles vão socorrer, e lá estava o Ed se esquivando de cadeiras e tentando entrar na porta, da qual ele foi impedido de entrar. O Ed acaba entrando em outra porta e depois ele não encontra nada ali. Tudo tava tudo bagunçado. Mas o Johnny estava bem, pois a Peg conseguiu encontrá-lo escondido no armário. O Morrissey encontrou uma colher que estava amassada. Um profissional tenta captar o local onde a Janet estava e por isso ele chama o Ed para encontrá-la. O Ed chega ao mesmo local onde o profissional estava e é assim que ele abre um armário e encontra a Janet ali. A Janet estava possuída e o Ed utiliza um crucifixo para expulsar a entidade que estava no corpo da Janet. O Ed devolve a Janet para a sua mãe. Todos estão observando o estado da Janet e logo ali atrás aparece a Anita e ela chama os demais para conversar em particular. E é nessa conversa que a Anita fala que ela tem provas de que a Janet estava fingindo que estava possuída. E lá estava um vídeo que mostrava que a Janet pegava alguns móveis daquele local e arremessava para longe, para dar a entender que eram espíritos que estavam quebrando tudo. O Ed e a Lorraine Warren ficam decepcionados com a Janet, e logo depois disso a Anita fala para a Peg que ela viu que a Janet estava fingindo. A Peg simplesmente não acredita que as pessoas ao redor estavam imaginando que a sua filha, Janet, estava fingindo estar possuída. O Ed fala que ele não teria como ajudar a Peg, devido às gravações que registraram a Janet fingindo que havia atividades paranormais. A Peg fica com raiva e pede para que todos saíssem da
casa dela e todo mundo se retira de lá. No lado de fora, há alguns que ainda acreditam na Janet, mesmo depois das gravações que flagraram a Janet. Mas mesmo assim, o casal demonologista não poderia fazer nada e eles se despedem do Morris e depois ficam observando a Janet, mas dão as costas para ela. Quando os Warren estão dentro do carro, eles ainda pensam na Janet. Quando eles chegam na estação de trem, também ficam com um sentimento de tristeza. A Janet fala para os irmãos dela, a Margaret e o Billy, que ela foi forçada pelo espírito a fingir que ela mentia porque o espírito havia dito que se ela não fingisse, aquela família seria morta. Dentro do trem, o Ed e a Lorraine utilizam um aparelho de gravação de áudio e, por causa desse aparelho de áudio que eles estavam ouvindo, os mesmos chegam à conclusão de que o espírito do velho que atormentava a Janet era um espírito que era manipulado por uma força demoníaca que se vestia de freira. E assim eles pretendem voltar para a casa da Janet a fim de salvá-la. A Peggy, aquela mãe de família, encontra sua filha Margaret flutuando, mas na verdade a Margaret estava sendo sufocada por uma força invisível. E lá estava a Janet possuída e era ela quem estava fazendo aquilo com a Margaret. A Margaret é arremessada na parede e cai ao chão. E por isso a Peggy consegue socorrê-la e sair daquela casa junto aos seus filhos. Ela leva os seus filhos para o lado de fora daquela casa e pede para que eles fujam para a casa da vizinha. A Peggy tenta entrar na casa dela, mas a porta é trancada e a Peggy fica no lado de fora junto aos filhos dela. A amiga da Peggy consegue acolher os filhos da Peggy, enquanto a Peggy não podia dar atenção. O Ed chega na casa da Peggy e não consegue entrar pela porta. Ele pega uma pedra e arremessa essa pedra na janela. Ele, o Ed Warren, tenta entrar na casa pela janela, mas o sofá da casa que estava por ali acaba impedindo o Ed de entrar ao bater na cabeça do Ed. Portanto, o Ed procura outro local para entrar ali. A Lorraine manda a Peggy ficar esperando eles ali e o vizinho da Peggy segura a Peggy, que estava em pânico. O Ed vê uma porta aberta e ele entra naquela porta. O Ed consegue entrar naquela casa pelo porão. E quando a Lorraine está prestes a entrar também, a porta do porão se fecha sozinha e pedindo a Lorraine de entrar para ajudar o Ed. A Lorraine clama ao Ed para ele esperar ela, já que o Ed tinha pouca chance para enfrentar os espíritos que rodavam aquela casa. O Ed fala que a Janet precisava de ajuda. O Ed fala com a Lorraine em tom de despedida e assim mesmo ele vai entrar naquela casa para ajudar a Janet. O Ed até consegue entrar na casa através de um buraco que ele mesmo fez no chão, mas quando ele se equilibra, um gás é disparado nos olhos do Ed, comprometendo a sua visão. O Ed fica com a visão embaçada, ele não consegue nem enxergar suas próprias mãos. Mesmo assim, o Ed tem coragem e aos trancos e barrancos fica procurando a Janet ali naquela casa. A Lorraine, que estava no lado de fora da casa, acaba se lembrando do nome da entidade que se veste de freira. Ela lembra que se ela souber o nome dessa freira, consequentemente a freira seria derrotada. A Lorraine lembra que ela escreveu o nome da freira numa Bíblia, enquanto ela estava tendo uma visão, e ela vai atrás dessa Bíblia. Ela abre o porta-malas do automóvel, depois ela abre uma mala e encontra a Bíblia, e assim ela, a Lorraine, procura o nome da freira que estava escrito naquela Bíblia. A Lorraine descobre o nome da entidade. Quando a Lorraine tenta voltar naquela casa, a mesma vê um raio que acabou atingindo a árvore que estava perto daquela casa. E o resultado disso foi o caule de árvore ficar pontudo. A Lorraine percebe que o Ed corria perigo e ela vai atrás dele. A Lorraine acaba entrando na porta por causa de um espaço que o vizinho da Peggy havia feito ali. A Lorraine consegue entrar, já o vizinho teria que quebrar mais aquela porta se ele quisesse entrar naquela casa. Portanto, somente a Lorraine, o Ed e a Janet estavam dentro daquela casa até ali. O Ed consegue abrir uma porta e ele vê a Janet ali. A Janet estava de um jeito bem diferente, e a própria Janet quebra o vidro da janela com seus poderes paranormais. A Janet sobe na janela, se preparando para se jogar dali. Mas o Ed consegue segurar a Janet, mas o Ed fica se equilibrando numa cortina, portanto o Ed não estava seguro.
A Lorraine consegue entrar no mesmo quarto onde o Ed estava e a Lorraine vê a freira ali. A Lorraine percebe que a cortina estava se soltando e ela corre para salvar o Ed, mas a freira dá um jeito na Lorraine, fazendo a Lorraine ficar grudada na parede. A Lorraine começa a falar com a freira utilizando o nome da freira. A freira demonstra fragilidade e ela mesma fica sucumbindo a umas trevas que aparecem atrás da freira, fazendo-a voltar para o inferno. A Lorraine se desgruda da parede e por isso ela corre e consegue segurar o Ed. Lorraine puxa o Ed de volta para aquela casa e o Ed puxa a Janet. E lá dentro, a Peg chega naquele quarto e fica grata pela vida da Janet. Tudo fica bem. E a Lorraine fica aliviada com a vida do Ed. No dia seguinte, o Ed e a Lorraine ficam observando o clima feliz daquela família. A Peg abraça a Lorraine e a Janet abraça o Ed. O Ed entrega o seu crucifixo para Janet. Ele presenteia com o seu crucifixo. Ele a presenteia com o seu crucifixo. A Janet demonstra gratidão pelo casal ajudá-la. A Lorraine fica feliz e olha para aquela casa que outrora era mal assombrada. Tudo estava em paz. O Ed entra em seu armazém, abre a sacola e de lá ele retira um brinquedo que era do Billy. O Ed coloca esse brinquedo na estante daquele armazém e assim ele ouve um som de uma música. Era a Lorraine que havia preparado aquele som. O Ed vê aquilo e fica contente. A Lorraine estende sua mão para chamar o Ed. O Ed se aproxima e assim eles dois começam a dançar contemplando a música. O casal demonstra orgulho um pelo outro e assim a história acaba.